E aí, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, hoje é quinta-feira. Supostamente hoje deveria ser um dos dias mais lascados e corridos para mim, mas vocês são todos muito ocupados, meus alunos, e têm dificuldade de se desligar do trabalho. E aí, então, vocês do canal ganham vídeo. E o que eu tava fazendo? É impressionante como eu vou deixando rastros para trás. Toda vez quando eu falo assim, eu preciso falar isso agora porque senão eu não falo mais, é exatamente por isso. Porque tem coisas que quando eu olho eu falo, meu Deus, eu preciso falar sobre isso, e aí se passa o tempo e aquilo deixa de existir na minha mente. O Gabriel, eu preciso responder, inclusive tem um amigo do Atílio que eu prometi conversar com ele e não conversei, marquei horário com o cara até e... Enfim, isso daqui é uma coisa que eu quero muito fazer, e eu vou fazer assim, vídeos sendo bastante sincero, sem esconder absolutamente nada. Aulas de inglês me dão uma vida muito boa. Eu sempre considero, aliás, eu preciso até conversar sobre isso, né? A diferença de metas grandiosas de vida e metas simples de vida, porque assim, o sucesso não é você chegar no lugar mais alto, o sucesso é você almejar um lugar em que você queira estar e conseguir chegar nesse lugar. E eu sou muito realizado com esse trabalho que eu faço, e a gente precisa falar sobre isso. Tem uma série de outras coisas que eu gostaria de falar, inclusive comentários que eu quero colocar em pauta aqui, mas o texto do Vic, eu acho que a gente precisa ler juntos e a gente precisa conversar sobre isso. Eu entendo o ponto do Felipe, que é um desabafo, que não leva a lugar nenhum, e eu entendo o ponto dele, mas assim, a gente tem que entender o excesso desse tipo de leitura de texto na nossa sociedade, porque isso ele pode ser extremamente danoso, e não só ele pode ser extremamente danoso, mas ele pode ser fruto de uma estratégia, ele pode ser fruto de uma grande estratégia. Os seres humanos, eles são bichos de manada. Nós, seres humanos, somos seres de manada. Até o nosso gosto musical e até o nosso gosto estético, ele é resultado do fluxo de uma manada aí. De forma que não adianta você falar, nossa, eu odeio essas cores radiantes porque elas são muito bregas. Se você tivesse nascido num momento da história diferente, num lugar diferente, num país diferente, talvez você olhasse para aquelas mesmas cores, por uma somatória de fatores, e talvez o seu gosto estético ele fosse diferente. E a gente é muito induzido aos nossos gostos e também às nossas crenças. Eu estava navegando no Facebook hoje de manhã e eu vi um meme muito engraçado, um cara andando, um quadrinho assim, né? Sabe esses cartões? E aí um menino andando e de repente ele vê um cara com um chapéu com uma bunda na cabeça dele, tipo um chapéu de bunda na cabeça mesmo. E ele olha para aquilo e ele dá muita risada. Ele dá muita risada e segue o caminho dele. Aí ele vê uma outra pessoa, uma mulher de uma idade diferente, de uma classe social diferente. Ele vê uma pessoa passando com um chapéu igualzinho, com uma bunda em cima. Ele olha confuso. No terceiro quadrinho ele vê uma terceira pessoa passando toda feliz com esse chapéu de bunda na cabeça. Literalmente uma bunda, gente. E aí ele olha e aí ele fica assustado, apavorado. E no quarto quadrinho ele está correndo com dinheiro na mão em direção a uma loja que vende chapéu de bunda. Isso é uma piada, claro, mas ele tem uma crítica social muito grande, porque a gente é bicho de manada. Tanto que o que elegeu o Bolsonaro, e assim, eu já vou perder metade das pessoas que supostamente iriam, metade da meia dúzia de pessoas que assistem esse vídeo, já vai parar agora. O que elegeu o Bolsonaro não foi o Bolsonaro, porque ele nem falou durante a campanha dele, foi uma histeria coletiva que as pessoas criaram em torno deles. A mesma histeria coletiva que fez eu com uma ONG entrar numa comunidade, eles tinham crença, eles acreditavam que eles iam acabar com a pobreza daquela favela com todo o amor e todo o carinho e toda a energia positiva que eles estavam levando para a favela. E aí quando eu olhava e falava, gente, não é bem assim, parecia que eu estava torcendo contra. Por quê? Porque a opinião de um ia validando a opinião do outro e a crença de um ia validando a crença do outro. Então, quando entra um grupo de voluntários de classe média alta numa favela querendo levar a mensagem do amor e da iniciativa e do trabalho comunitário, quando as pessoas elas chegam lá dizendo assim, vamos acordar todo mundo de manhã no domingo para varrer aqui, limpar e deixar tudo bonitinho, como se pelo fato de funcionar isso lindamente na cabeça deles, fosse contagiar todo mundo que está vivendo naquela realidade e que não está afim de acordar de manhã no domingo só porque vem um grupo de adolescentes com amor, assim.
Eu tô desviando um pouco do assunto, mas assim, foi você chegar e ver um monte de gente acreditando na mesma coisa que você acredita, que te dá a certeza de que aquilo que você acredita é certo mesmo. Então, quanto mais terraplanistas houverem, mais haverão, porque assim eles vão se proliferando, porque uma pessoa que ela cai aleatoriamente num grupo em que todo mundo acredita naquilo, ela começa a acreditar. Tem um monte de gente aí que está em seitas religiosas porque é abraçado por ela, e não porque acredita de verdade nos dogmas daquilo ali. Gente, as famílias mais ricas do país, as famílias mais ricas do país, elas sabem disso. Elas sabem disso. Elas sabem que quando você planta um pensamento na cabeça de alguém, é extremamente difícil você tirar esse pensamento da cabeça da pessoa. Ainda mais se esse pensamento ele dominar toda uma comunidade. Como eu me vi muito jovem, de repente, chegando a conclusões com as quais as pessoas que estavam comigo não concordavam, eu desde muito cedo eu aprendi a nadar contra essa maré toda. Então, quando eu cheguei a ter as minhas convicções religiosas, eu olhava para todo mundo à minha volta que tinha convicções religiosas diferentes das minhas, mas eu dizia, eu não vou me dobrar só porque todos vocês acreditam na mesma coisa, e eu não estou aqui querendo não acreditar no que vocês dizem, eu quero que vocês me provem e vocês não conseguem. Então eu não consigo pensar diferente daquilo que eu penso, embora todos vocês tenham uma opinião diferente da minha. E eu aprendi muito cedo a dor de pensar diferente de todo mundo, mas isso acabou virando uma necessidade, porque como eu visitei povos diferentes, e como eu tive acesso a culturas diferentes, e como eu fiz uma peregrinação religiosa e fui conhecendo inúmeras diferentes religiões, eu fui vendo que, na verdade, quando um determinado meio, uma determinada comunidade acredita em alguma coisa, é impossível você destruir a realidade que elas criam. Eu gosto muito a guild que eu tô. Ela foi um dia Sons of Ragnar. E eu gosto muito desse Vikings, esse seriado, pelo menos as primeiras temporadas dele, em que você tem aquele personagem que tem raízes ali em dados históricos, é o Athelstar, alguma coisa assim, né? E ele é um cristão que ele vai como prisioneiro e depois ele convive ali muito no meio nórdico. E ele seduz ali o Ragnar, que acaba convivendo entre os cristãos. É muito difícil para eles trocarem de lados e de culturas e estarem imersos num meio em que todo mundo, absolutamente todo mundo, acredita naqueles deuses e não começarem lentamente a enxergar aqueles deuses como de fato existentes. É muito difícil você se cercar de pessoas que acreditam todos numa coisa e você ficar imune a essa histeria coletiva, essa alucinação e alienação coletiva que se gera por um grupo que acredita muito fielmente naquilo. E quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a maneira como eu me coloco na sociedade, quando eu paro para analisar as builds que eu faço nos chars que eu tenho, a maneira como eu jogo cada jogo, eu jogo Heroes of the Storm pelo menos há 5 anos, que deve ser a idade do jogo, e eu sou main Murky, cara, e Murky era um herói em que as pessoas simplesmente quitavam da ranqueada, ou quitavam da partida quando eles viam que eu fazia speak. Porque convencionou-se que esse herói é um lixo. E esse herói ele não muda desde que ele foi criado, ele não sofre modificações desde que ele foi criado. E durante esses 5 anos eu sempre tive um win rate ali, eu sempre consegui, ao longo de todos esses anos, eu sempre consegui manter um win rate em torno de 60%, em partidas aleatórias, em partidas completamente aleatórias. E aí o que acontece? Esse 60% diz muito, porque quando você vai ver a média do servidor, o Heroes of the Storm ele tem um péssimo defeito de tentar fazer equilibrar os heróis por win rate. Essa é uma maneira péssima de se fazer o balanceamento. Mas eles balanceam muito por win rate. Bom, isso pode querer dizer um monte de coisa e eu não vou ficar explicando o que eu quero dizer com isso. Eu só digo que, assim, enquanto está todo mundo dizendo alguma coisa, eu gosto de ir lá e testar. Eu gosto de testar a mecânica do herói, ou eu gosto de testar aquela ideia, eu gosto de testar, de tentar validar determinado conhecimento. E quando eu acho uma maneira de jogar
eu abraço aquela forma e eu jogo daquele jeito porque eu tento manter a minha forma de pensar acima dos outros. Estou dizendo que eu sou mais esperto por isso? Não, constantemente eu me lasco e constantemente eu perco a oportunidade de poder fazer parte de um grupo porque eu gosto de questionar e eu gosto de viver as minhas verdades. Isso acontece o tempo todo. E eu não estou dizendo que eu sou esperto, ou que eu sou mais inteligente, ou que eu sou melhor. Isso é até muito isolador. Mas tem coisas que se você tiver um olhar um pouco mais observador, você vê que não faz o menor sentido. E aí você fala, caralho, o que você está falando isso há 10 minutos? Por que você está falando sobre isso há 10 minutos? Onde é que você quer chegar? Por estratégia de pessoas que querem manter o status quo, que querem manter o controle daquilo que elas têm controle, a gente está aí pelo menos na 5ª década, talvez mais, de uma campanha ostensiva nas redes de televisão e na maneira como os jornais são conduzidos, na maneira como as notícias são conduzidas. Então esse negócio de assim, atacar a Globo porque ela é contra o Bolsonaro, isso daí é fichinha. Assim, ela ser contra o Bolsonaro, ela ser contra não sei quem, é uma coisa mínima perto do dano que ela causa há décadas trabalhando no imaginário do povo brasileiro a respeito de si mesmo. Como que você domina um povo? Como que você domina um povo? Primeiramente, desumanizando, ou então diminuindo, desvalorizando toda a cultura dele. Então Hitler ele precisava de dinheiro, e quem tinha dinheiro na época eram os judeus, e ele precisava de saquear esses judeus para poder financiar a guerra dele. E para justificar esse massacre de judeus, houve uma campanha ostensiva no trabalho da imagem deles. E aí o que você fica falando? Esses caras são desonestos, eles são agiotas, eles são usurpadores de riqueza, eles são escravizadores de nativos da terra. E aí você vai falando mal e mal e mal e mal e começa a atacar cada vez mais. E esse povo, como ele não é maioria, ele começa a se suprimir. E chega uma hora que ele não consegue mais, por histeria coletiva criada por todo aquele grupo mais forte que fica falando que o mais fraco não presta. Você cria uma impossibilidade desse grupo que está sendo oprimido aqui se defender. Ou seja, a primeira guerra que acontece de verdade é a de narrativa. A primeira guerra vencida é sempre a de narrativa. Porque primeiro você precisa vencer uma guerra de narrativa para convencer todo mundo de que os judeus eles de verdade merecem a morte. Aí primeiro você vence essa guerra de narrativa para depois você poder matar o primeiro judeu. Porque sem você fazer todo esse trabalho gigantesco de narrativa, de desumanização dessas pessoas para colocá-los como iníquos, se você não fizer isso primeiro, a hora que você matar o primeiro judeu numa câmara de gás, as pessoas te lincham na rua. Se o Hitler ele primeiro matasse o judeu para depois dizer que eles não prestavam, Hitler seria morto pelos próprios alemães. Como houve uma campanha enorme de criação de pensamento, de geração de pensamento para desumanizar os judeus, quando os primeiros judeus começaram a ser mortos, o que os alemães fizeram? Bateram palma, porque é isso aí. A gente vai take back control, não é isso que a Alemanha está falando para sair do Brexit da União Europeia lá? Let's take back control, vamos pegar o controle de volta, agora a Alemanha é nossa, eu não vou mais ficar trabalhando para esse agiota desgraçado que também é dono da padaria onde eu trabalho e dono da minha dívida no banco da conta que eu tenho. Houve primeiro um trabalho de desumanização e aí depois você conseguiu sustentar uma estrutura que estava simplesmente exterminando todas essas pessoas. Quando uma igreja, uma igreja de uma determinada religião falsa, não a sua, quando uma determinada religião ela junta todo mundo e, por exemplo, diz uma falsa igreja cristã começa a dizer que os macumbeiros isso, que os macumbeiros aquilo, que os macumbeiros isso, ou então que o pessoal do candomblé é isso, que o pessoal do candomblé é aquilo. Por que ela faz isso? Porque ela precisa de um inimigo para quê? Para que o Deus verdadeiro da religião dela se sobressaia. É isso que as religiões fazem e é isso também o que os chefes de Estado fazem com pessoas dos outros países. Quando você tem uma guerra de dois países, esse líder aqui ele vai colocar o outro país, o outro grupo de pessoas como o inimigo maior a ser destruído para que esse daqui tenha aquilo que ele merece.
Então, se você permite que esse discurso de ódio aconteça, o que acontece? Aparece um cristão, o menos equilibrado ali, o mais influenciável, aí ele vai lá e começa a chutar, e começa a atacar fogo, e começa a agredir, e começa já que ele já desumanizou, ele começa a fazer um ataque, um confronto. E esses são efeitos colaterais que a gente sofre. E aí, assim, você tem um grupo que quando reage a isso, o que acontece? Leva a porrada do grupo inteiro. Então precisou de um louco lá e criar problema. E se eles revidam, eles são vistos como agressores. Toda essa narrativa faz com que esse grupo ele fique suprimido ali no meio. E já estamos no 15º minuto, você deve estar me perguntando o que isso tem a ver, com o texto do Vic. Eu estou querendo dizer que Rede Globo, com Escolinha do Professor Raimundo, SBT, com A Praça é Nossa, inúmeros programas de televisão, inúmeras publicações, Você já viu o jornalista da Jovem Pan, cara? Aquilo não é um jornalista, porque jornalista ele entrega a notícia. Os âncoras da Jovem Pan, o que eles são? Eles são forçadores de opinião. Não é formador de opinião, ele é forçador de opinião. Ele fala, essa daqui é a verdade, se você não acreditar é porque você é um idiota. E se você não acreditar nisso daqui é porque você é um anti. Ele não te dá brecha, ele não te dá espaço para reflexão a partir de dados. Ele começa da conclusão e se você quiser você vai procurar informação na internet. Quando você olha para esse texto aqui, você vê uma síntese de toda essa estratégia dessa classe dominante para dominar o país através da destruição da moral do povo. Quer você seja de esquerda ou de direita, quer você respeite ou não escritores como Gessé de Souza, existem escritores e sociólogos que estudam isso daqui a fundo. E o quanto o Brasil ele sempre foi colocado com a pior narrativa possível. E aí agora eu vou começar a costurar os pontos. Se você começa a colocar na televisão o jornal se ele tivesse a notícia, ele falaria fulano assaltou ciclano. O jornal, se ele considerasse a notícia, se ele comunicasse somente a notícia, ele diria, houve um assalto a banco. Como existe em inúmeros países. Se ele comunicasse a notícia, ele falaria, houve um estupro aqui. Mas não, vocês, eu, todos nós somos constantemente expostos a um jornalismo que diz... Um banco foi assaltado, porque brasileiro é isso, é um assaltante de banco. E o governo faz porra nenhuma. E cadê a segurança? Cadê as autoridades? Isso é uma vergonha. Estou repetindo um monte de jargão, não consigo fazer isso bem porque eu não assisto eles com a frequência que eu poderia. Mas quando você para pensar no grande, velho, saudoso Boris Casoy, que já deve ter morrido pelo menos 2 décadas, quando você vai ver o jornalismo da maneira como ele é apresentado, em que toda a conclusão da notícia é isso é uma vergonha, porque não tem jeito, porque o Brasil é isso e não presta mesmo. Quando a conclusão da piada da escolinha do professor Raimundo é que no Brasil é assim mesmo, é essa vergonha que é, porque na Inglaterra tem X, na França tem Y, mas no Brasil tem o tio aqui da carne louca do churrasco grego. Quando você... O fim da piada está sempre num ataque da sua autoimagem, que faz você se sentir muito inferior àquilo que você é, você começa a tentar se defender disso com uma desconexão desse grupo. Existe uma palavra para isso que agora eu não estou conseguindo lembrar. Meu Deus do céu. Uma das coisas que gera homofobia num gay que ainda não foi aceito, o gay ele não foi aceito, ele tem um lado gay que ele luta contra ele não quer aceitar. E aí o que ele faz? Ele tenta fazer de tudo para se desligar de tudo o que tem imagem associada a gay. E ele vai tentar investir numa imagem completamente diferente daquilo. Vai fazer uma disforia de imagem ali, mas não é essa palavra que eu estava tentando lembrar.
E às vezes ele começa até a atacar gays. Por quê? Porque ao atacar um gay, ele ataca um pedaço de si que ele não aceita e que ele quer exterminar. E é claro que ele não consegue. Né? Então, eu acho que se a gente tivesse menos preconceito na sociedade, os gays eles teriam menos necessidade de se aceitar. E aquela homofobia que mata, que machuca, que fere, ela seria muito menos trágica do que ela é de verdade. Se a gente abraçasse mais as pessoas, elas causariam menos dano por projetarem no outro aquilo que elas não aceitam em si mesmas. O que acontece é que se você fica 3 décadas falando mal do Brasil, falando que o Brasil não presta, que o brasileiro não presta, que o brasileiro é desonesto, que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro é trombadinha, que o brasileiro é corrupto, ele é violento, ele é ineficiente, ele é desigual, ele é racista, é preconceituoso, religioso atrasado, é sujo, escravista, aproveitador, oportunista, pernicioso. O brasileiro é tão filho da puta que se você virar as costas pra ele, ele passa a mão na sua bunda e rouba sua carteira. O brasileiro é tão desgraçado que se você ficar 5 décadas fazendo isso, o que as pessoas que acreditam naquilo que você diz, porque afinal de contas, se você vê todo mundo usando chapéu de bunda, o que você faz? Você vai lá e compra um chapéu de bunda e põe na cabeça, porque você quer ser igual a todo mundo. Quando você vê absolutamente todo mundo falando mal do Brasil, o que você começa a fazer? Falar mal do Brasil também. E é muito engraçado, porque eu jogava BDO de Mussa, e eu matava um monte de gente lá no deserto de Valência. E as pessoas ficavam falando, Mussa só serve para derrubar a árvore. Mussa só serve para derrubar a árvore. Mussa só serve para podar a árvore. Por quê? Porque tem os dash. Aí o que acontecia? Entrava um cara, começava a jogar, eu ensinava o cara a jogar, eu falava para ele como que era o jogo. 2 semanas depois eu vi ele interagindo com alguém falava da classe Mussa e ele falava assim, Mussa só serve para cortar a árvore. Aí eu chamava o cara de canto e falava, você sabe como que funciona a mecânica do Mussa? Eu sei que ele derruba a árvore, mas você sabe por que ele tá ruim agora, que na verdade é um multiplicador de dano que um patch qualquer pode solucionar e ele pode vir a ser uma classe boa e que na verdade você tem que gostar da mecânica dele? Não, cara, eu tô de boa de Mussa, isso daí é pra quem gosta de coletar, e eu gosto de coletar, então eu falava, você tá certo. Se vocês que não jogam BDO, vocês devem ter ficado completamente perdidos nisso. O que eu tô querendo dizer é que, assim, muita gente cai nessa sociedade de paraquedas e de repente se vê adolescente, aí fica olhando em volta e fala, caralho, onde eu tô? Não sei onde eu tô. Mas tá todo mundo falando mal do Brasil. As pessoas estão falando que o Brasil é um bando de gente violenta, corrupta, ineficiente, desigual, racista, preconceituosa, suja, tóxica. O brasileiro é isso. E aí você, adolescente que chegou agora, você fala, caralho, o que tá acontecendo? E aí chega um estrangeiro e pergunta pra você, como que é o brasileiro? Velho, brasileiro é uma bosta, você não tem ideia. Mas você conhece alguém de fora? Você já conversou com português, com japonês, com chinês? Você conhece australiano? Não, eu só conheço o pessoal aqui do meu bairro mesmo. Mas como que é o brasileiro pra você? Velho, é um povo corrupto, sujo, porco, tóxico, desonesto, trombadinha, lazarento. Você tá falando isso porque você de fato acredita ou porque 200 famílias aí, para manter o status quo, começaram a atacar a autoimagem do brasileiro para que ele se odeie, para que ele tenha uma disforia de nacionalidade e fale assim, não, na verdade, cara, o meu bisavô era alemão. Eu tenho essa cor caramelo aqui porque eu tomo muito sol, mas eu sou descendente de europeus. Eu tô falando isso com propriedade porque quando eu era adolescente eu odiava o Brasil e eu vivia me colocando como descendente de japonês. Eu falava, meus pais são japoneses, sangue puro. Até que um dia eu tava no Japão, eu olhei em volta e falava, mas que caralho significa ser japonês? Significa absolutamente nada, porque eu tô aqui no Japão e aqui eu não deixo de ser brasileiro, porque eu tenho as minhas raízes e culturais. E não importa, eu posso viver a vida inteira aqui no Japão, eu não me tornarei um japonês, então eu tenho que ser brasileiro e eu tenho que entender o que é isso. Só que eu não me vejo como violento, nem como corrupto, nem como ineficiente. Desculpa, Vicky, pegar só esse pedaço aqui, é que eu gostei muito dele. Como desigual, como racista, como preconceituoso, como religioso, atrasado, sujo, escravista, aproveitador. Eu não me vejo dessa forma. Então, pera, tem alguma coisa errada aí. Então toda vez que eu escuto que Mussa só serve para derrubar a árvore, que Murquinho é um a menos na TF, e que brasileiro é tudo isso daqui que vocês estão lendo, eu falo não. Então a primeira coisa que alguém que... Porque às vezes eu falo assim, eu morei 10 anos no Japão, eu olho a pessoa brilha e fala, nossa, por que você voltou para esse lugar imundo que é o Brasil? Eu voltei porque eu sinto saudade. Porque essa é a minha terra, eu gosto daqui, mas por que você gosta de um lugar lixo desse? Aí eu pergunto, você já morou em algum outro lugar? Não, mas se eu pudesse eu ia. Sim, e se você pudesse você ia, e talvez você fosse e quisesse voltar.
Porque o problema do Brasil não é as pessoas serem brasileiras, o problema é elas serem imersas num ambiente em que elas têm a sua imagem constantemente atacada, até que elas começam a acreditar que aquilo é verdade, e elas começam a querer se desconectar dessa massa que é o brasileiro. E quando ela tenta se desconectar dessa massa que é ser brasileiro, ela cai no jogo da elite. E quando eu falo elite, não é aquele cara de Alphaville que escracha o policial e fala que ele ganha 300 mil por mês. Daí é classe média pobre. 300 mil por mês não é das 200 famílias que mandam nessa porra aqui. O gerente do banco, o diretor do banco, ele é o empregado. A gente está falando do dono do banco, aquele cara que você não conhece porque ele anda de Havaiana e ele passa imperceptível na rua porque ele não é otário de se tornar famoso. A gente está falando das pessoas que realmente ditam o pet notes do Brasil e que a gente deveria estar junto tentando encontrar quem são, para encostar o cara na parede e falar: o país não pode continuar a ser do jeito que está. Não é justo que as pessoas elas nasçam, sejam expostas a essa imensa falta de oportunidades, não tenham uma qualificação, não tenham educação, tenham acesso a uma educação sucateada que só faz ela pensar que o povo é imprestável para qualquer outra coisa, de forma que ela vai para a Argentina. Agora não, né? Porque a Argentina está meio ruim. Mas ela vai para os Estados Unidos e fala: nossa, eu nasci no país errado. Cara, quando a pessoa vai para a Europa e ela abre um sorriso e fala: nossa, eu nasci no país errado porque minha alma é... Eu fico olhando para a pessoa e falo: que merda, né? Que merda, porque eu nasci no país errado porque a minha alma é europeia. Puta que pariu. E aí essa mesma pessoa ela vira pra mim e fala: brasileiro é tudo desonesto. Eu falo: eu sou desonesto? Não, você não, pô. Brasileiro. Não, mas eu sou brasileiro. Não, mas você é diferente. Por que eu sou diferente? Porque você me conhece. Ou seja, esse trabalho de 50 anos aí na imagem do brasileiro é um povo que não existe. E assim, são todas as outras pessoas que você não conhece, porque aí a hora que você passa a conhecer, aí ok. Ou seja, brasileiro é tudo desonesto, é tudo oportunista, é tudo aproveitador, mas como eu te conheço, eu sei que você é diferente. Aí a gente tá falando que brasileiro é tudo uma merda. Como que pode? O Christian já me perguntou isso, o Graham já me perguntou isso. Como que pode você ter 20 brasileiros falando que brasileiro é tudo uma merda, que é tudo uma bosta, que é tudo um bando de corrupto, preguiçoso, lazarento, desgraçado? Como que pode uma pessoa dizer isso e as outras 19 não ficarem ofendidas? Muito pelo contrário, elas começam a confirmar e a validar a fala desse cara aqui. E aí ninguém mais se ofende quando essas 20 pessoas estão falando que brasileiro é tudo filha da puta. Por quê? Porque essa estratégia aqui, ela fez com que você odiasse brasileiro, mas não se sentisse um. E qual é o efeito de você odiar o brasileiro e não se sentir brasileiro? É que você nunca vai se juntar a eles para lutar por uma causa. Porque se eu me levanto contra o status quo e falo: a gente vai acabar com esse rentismo desses bancos, a gente vai acabar com essas taxas abusivas e a gente vai direcionar parte desse orçamento desse país não para o pagamento de dívidas, que foi estrategicamente criado para que o governo ele tivesse que comprometer para sempre mais da metade do seu orçamento com pagamento de juros e amortização de dívida. Se a gente se levantar contra esse status quo e falar assim: agora os nossos recursos eles vão ser direcionados para a educação, para que os nossos filhos eles possam construir sozinhos a riqueza deles, e que a gente vai fazer uma reforma agrária para que a terra ela saia da mão de 200 famílias e passe a permear para que a gente divida a riqueza da terra. Se eu fizer isso, se eu me levantar isso, todo mundo vai falar: cara, mas que causa justa é essa? Então, dá a mão aqui e vamos. Não. Vai vocês que são brasileiros, porque eu não me sinto brasileiro. Ou seja, salvo algumas coisas que são startadas com pouco mortadela ou com muito investimento em redes sociais, a gente não se engaja com todos os outros brasileiros para conseguir uma causa na qual todos nós acreditamos ser justa. A gente não faz isso. Se você chegar na internet e falar assim: levanta a mão quem é a favor do fim da pensão das filhas de militar.
da Regina Duarte, da Maite Proença, dessas mulheres que já estão com 60 anos e que estão recebendo pensão por serem filhas solteiras de militares, mesmo estando amigadas, juntadas e tendo família há muito tempo. Levanta a mão aí, quem aceita isso? Você vai ver, exceto as filhas dos militares, você vai ver todo mundo levantando a mão. Aí você fala, então vamos fazer um protesto? Então vamos lá na frente do Congresso e vamos demandar que reescreva-se a lei, que vote-se a lei, que acabe-se com isso. Você vai falar, cara, a ideia é excelente, mas é que eu tô upando meu char aqui e eu tô quase 62 e esse fim de semana não vai dar não. E por que você faz isso? Porque você não se vê como brasileiro e você não enxerga esse problema. Você não enxerga esse problema da nossa imagem e da nossa sociedade como sendo um problema seu. Por quê? Porque tudo que você quer é ter uma oportunidade para morar fora daqui. A notícia triste que eu tenho é que talvez você more 10 anos fora, você perceba que na verdade a sua alma é brasileira, que você quer voltar para cá porque você sente saudade. E talvez você concorde com, por exemplo, o que o Christian disse. Indignado. Ele fala, os brasileiros, eles são absurdamente melhores do que aquilo que eles se enxergam. O brasileiro vê alguém chegando de fora e abraça. Você vê um amigo seu passando necessidade, você tira o seu agasalho e dá para o seu amigo. Você deixa de fazer um almoço especial no seu fim de semana para ajudar alguém que está precisando mais da sua grana. Você abnega de uma série de coisas para ajudar as pessoas com quem você realmente se importa. Só que se você coloca isso no jornal, ninguém vai ler. E se você coloca uma coisa muito boa no jornal, vão dizer que aquilo ali é exceção, que aquilo ali não é o brasileiro. Se você colocar pessoas que fazem o bem, que abnegam de suas vidas para fazer o bem do outro, para lutar pelo bem da sociedade, vão falar, esse cara aí não é brasileiro não. Ou vão elogiar assim, nossa, Nagai-san, você nem parece brasileiro. No Japão, as pessoas elas diziam para mim, falavam assim, nossa, Nagai-san, você Nihonjin to mataka aranai, falava assim, você não muda nada de um japonês de verdade. Eu falava, não, cara, eu sou brasileiro. E aí eu percebi que eles falavam isso porque toda vez que eles chegavam para um brasileiro e falava isso, o sorriso dele ia aqui em cima. Quando você chega para um brasileiro no Japão e fala assim, motomo Nihonjin, né? O sorriso da pessoa vai lá em cima, porque ela fala assim, nossa, a pessoa acha que eu sou japonês, então ela me vê como honesta, como trabalhadora, como dedicada, como esforçada. Todo dia no Japão são presos 5 mil japoneses por fazerem alguma merda. Aí vai um brasileiro também. O que o jornal fala? Brasileira preso. Olha que vergonha. Olha o que brasileiro faz na terra honesta dos japoneses. E a pessoa ela faz isso porque ela realmente acredita naquilo, porque ela realmente refletiu a respeito daquilo, ou porque essa estratégia da demonização da nossa imagem ela está funcionando? E até quando que isso daqui vai continuar funcionando? Até quando você vai olhar para um cara do outro lado da rua e vai enxergar um petista, um bolsonarista e não um brasileiro? Fica aí a reflexão. Tão péssimo, né? Tão extremamente pessimista e negativista no final. Mas eu preciso que vocês reflitam sobre isso. Espero que seja útil, espero que gere essas reflexões e que vocês tirem alguma coisa proveitosa disso tudo. Para isso.